Hoje nós celebramos o dia de Finados, que para a nossa igreja é uma celebração muito digna, por mais que nós tenhamos ainda, e acredito que vamos ter isto por muitos e muitos séculos, essa dificuldade de falar da morte. Eu tenho dificuldade de falar da morte. Muitas pessoas não têm, mas eu tenho. Porque nós não fomos formados para pensar nisto, ou trazer este assunto, como nós tratamos de tantos outros assuntos que nós consideramos normais. E quando a gente toca nesse assunto, às vezes vem aquela ideia assim: essa pessoa ela deve estar doente, essa pessoa é masoquista, só gosta de sofrer, e trazer para si o sofrimento, mesmo que ele não exista. Então, principalmente aqui para nós do Ocidente, é bem difícil falar disto. Quando a igreja propõe a festa de finados, é justamente para que a gente comece a pensar nesse assunto de uma maneira um pouco mais, pelo menos pensar de uma maneira forte e intensa. Porque por mais que a gente viva num tempo, quando se trata da morte, de negação, ela vem, ela existe. Não tem como você fugir disto. Nós, claro, quanto mais pudermos viver, melhor. Mas nem sempre a gente pode ter esse pensamento para sempre. E quando a igreja propõe esta festa de finados, é para que a gente entenda e pense e reze sobre isto, de que nós temos um tempo e esse tempo vai passar, para mim e para vocês. E a igreja quer que nós pensemos, porque concretamente é difícil a gente viver isto, mas o que a nossa espiritualidade, o que a teologia, o que a palavra de Deus, o que o Cristo diz quanto mais nós nos preparamos para esse dia, nós vamos vivendo intensamente a nossa vida enquanto estamos aqui. Ou seja, nós procuramos negar às vezes. É a mesma coisa quando nós somos acometidos por uma doença grave. A primeira reação, o que é natural, é negar. Negar, negar, negar. Porque a gente não quer passar por aquilo. E isso é humano e é natural. Se eu tenho uma doença muito difícil, é lógico que a minha tendência a negar é não querer. Porque aquela doença pode, não necessariamente, mas pode me levar à morte. E aí a gente entra com esse dado da fé. Porque quando a gente, por exemplo, vai fazer as exéquias, ou seja, aquela celebração de encomendação, ali tem um texto muito bonito, um trecho muito bonito que fala da esperança na ressurreição e de que Jesus está pronto para nos acolher. A percepção do acolhimento de Jesus na nossa vida é fundamental para que a gente pense: olha, tudo aquilo que eu vivi até hoje não foi em vão. Tudo o que eu vivi teve um sentido para Deus. Principalmente nesse tempo em que nós estamos agora, de pandemia, onde a vida, a pessoa está conosco hoje, mas amanhã pode não estar. Nós descobrimos cada vez mais, de uma maneira muito intensa e forte, de que precisamos cuidar muito da nossa vida. Precisamos dar um sentido profundo à nossa vida. Precisamos perceber que a qualquer instante nós podemos não estar aqui. Não no sentido de desespero, eu tenho que fazer tudo o que eu posso porque eu não sei o dia de amanhã. Não nesse sentido, porque isso não traz absolutamente nada para a gente. Mas enquanto eu estou vivendo, qual é o sentido disto? Qual é o sentido de cuidar da minha vida?
qual é a importância que a outra pessoa tem na minha vida, e não amar ou cuidar porque vai perder. É amar e cuidar porque enquanto se vive, isto é importante. E nós temos aprendido muito, mesmo que à força, e obrigados a aprender isso de uma maneira tão triste, de que a outra pessoa, diante de Deus e para Deus, ela é muitíssimo importante. E nós somos importantes para as outras pessoas também diante de Deus. Porque a maioria de nós aqui, se não todos, já perdeu alguém na sua família. E todos nós sabemos o quanto é difícil lidar com isto. Não é fácil você ter alguém hoje e amanhã não ter mais essa pessoa. O vínculo de amor, o vínculo de afeto, é uma das coisas mais belas e importantes que nós temos. Só que às vezes nós, por várias questões, nós não focamos nisso. Às vezes a gente vira as costas para outra pessoa como se nós tivéssemos a eternidade para estar com ela. E pode ser que não. Então quando você perde alguém, você precisa ressignificar, reconfigurar, observar melhor a sua vida e quais são as coisas que você anda fazendo para que tudo aquilo que você faça tenha sentido. E eu sempre, quando trato desse assunto, especificamente nessa festa de finados, eu sempre penso muito num filme que eu vi sobre a vida de Jesus. E claro, na palavra de Deus não se menciona a morte de José. Não se menciona, não se tem nada, a não ser nos livros apócrifos, que são livros não considerados pela igreja como livros revelados por Deus, mas que a própria igreja usa para estudo, para conhecer um pouco mais algumas questões históricas, geográficas e assim por diante. E num desses filmes mostra Jesus ao lado de José, quando José falece. E é muito interessante como que no filme se coloca essa dimensão humana de Jesus que às vezes a gente esquece. Jesus que naquele momento tem um surto de choro profundo, profundo, quando ele encontra José caído e morto, não é? E Jesus ali naquele instante mostra quem somos nós. A dor da perda, a dor de não saber lidar com isto, o choro incansável. E era Jesus. E às vezes nós negamos isso. Quantas vezes eu já ouvi pessoas, seja no atendimento ou fora, falando, não, mas a gente precisa conter o choro da despedida, porque senão essa pessoa que faleceu não estará num bom lugar. Que coisa mais idiota. Não é assim. O choro, ela é a revelação de um profundo sentimento que você tem e que não se iguala a nenhum outro. E para nós que acreditamos, como o próprio Cristo disse aqui no Evangelho, para nós que acreditamos na ressurreição, a pessoa está por uma decisão pessoal junto de Deus, ressuscitada. Então como é que o meu choro vai fazer com que essa pessoa não esteja diante de Deus? Quando vem esse pensamento, é sinal de que a pessoa não crê em Deus, não crê na ressurreição. E brinca com essa questão do acolhimento de Deus e da nossa fé. Nós precisamos entender sempre de que Deus está disposto a nos acolher. Depois, claro, acolhe sempre, mas depois, quando morremos, de uma maneira muito especial, segundo o que nós acreditamos, é o que o Cristo diz insistentemente, olha, no céu há uma morada e eu preparei essa morada para cada um de vocês, diante do meu Pai. Então como é que o meu choro vai impedir isto? Como é que chorar copiosamente por alguém, essa pessoa vai ficar vagando como se ela fosse um fantasma?
Se alguém aqui acredita nisso, é melhor nem comungar. Porque a ressurreição é uma realidade, não é uma hipótese, talvez, não. É uma realidade. A nossa história, a nossa espiritualidade, a nossa teologia, todos aqueles homens e mulheres que estudam incansavelmente a nossa história, a nossa teologia, a palavra de Deus, nos provam isto. Jesus disse, Jesus provou isso aos seus discípulos. Então hoje, seria muito importante que nós, com muito carinho, nos lembrássemos de todas aquelas pessoas que nós amamos e que estão junto de Deus. Eu acredito nisso piamente. Acredito, por exemplo, que meu pai está junto de Deus, ressuscitado com ele. Eu não vislumbro, eu não consigo acreditar em outra coisa. Por isso que a morte traz, por um lado, uma dor profunda, mas ao mesmo tempo ela nos traz um conforto. Ela nos traz paz. E a gente precisa aprender a conviver com essas duas coisas. A dificuldade de entender a morte e procurar aceitá-la, e saber que nos dá um conforto muito grande, que aquela pessoa contempla Deus e olha por cada um de nós. Ela não volta até nós, mas ela vela por cada um de nós. É como quando nós rezamos por alguém que nós não conhecemos. Nós rezamos, olha, por todas as pessoas que não tem quem reze por elas. Quem são essas pessoas? Não sei, mas a minha oração chega até ela. Então as pessoas que morreram e que estão junto de Deus, rezam por nós, mas não nos veem e nem precisam. Quem está junto de Deus vai querer olhar para mim? Claro que não, vai querer ficar junto dele. Mas reza incessantemente por cada um de nós. Então essa é a tranquilidade que a morte nos traz. Por isso vamos pedir hoje a Deus que acolha com muito carinho as nossas orações pelos nossos irmãos, para que eles olhem também por cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos, ao longo desses meses, aqui no Brasil e no mundo todo, muitas perdas, muitas mortes relacionadas ao coronavírus. E nós, às vezes, pensamos o que nós podemos fazer. Primeira coisa, lógico, pela nossa fé, pedir a Deus força para todos os familiares que perderam seus entes queridos. Por outro lado, segunda coisa, eu acredito também que nós podemos fazer a nossa parte, usando as máscaras como temos usado, higienizando as mãos. Parece coisa de, repete-se sempre isso, mas isso é mais do que necessário. Eu já disse isso algumas vezes, eu acho que quando nós não fazemos a nossa parte, usando a máscara, evitando as aglomerações, e quando nós não mantemos aquilo que se pede de nós, nós estamos pecando, porque nós estamos infringindo contra a vida do outro. Por isso que nós precisamos fazer de fato essa nossa parte, a fé e os cuidados, precauções que normalmente precisamos ter. Então neste instante nós queremos, num momento muito simples, lembrar de todas as vítimas, todas aquelas vidas que se foram, novas, mais idosas, adultos, todos, num ato de solidariedade para com estes nossos irmãos e irmãs. Cada vida tem sua importância, cada vida é primordial. Em cada ausência, uma saudade que não podemos imaginar. Hoje, queremos ser solidários a tantas famílias do nosso país e do mundo inteiro que perderam alguém. Um pai, uma mãe, um filho, um parente, um amigo. Que estas velas, símbolo da ressurreição de Cristo, não nos deixe perder a sensibilidade para com aquele que sofre. Lembramos ainda
cada irmão e irmão nosso que estão junto de Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus